Olá, aqui é a Helga e hoje eu trago mais um vídeo para o meu canal. Se você ainda não está inscrito, não deixe de fazê-lo neste momento. Clicar aqui em inscrever-se e quando já estiver inscrito, não esqueça de apertar no sininho. Porque então, se você aperta neste sininho aqui, que tem todas, você vai receber todas as notificações a cada vez que eu subir um novo vídeo ao meu canal. Vamos começar o vídeo de hoje. Olá, aqui é a Helga, 18 de outubro de 2019. Estamos na segunda semana do Sínodo da Amazônia e eu vou ler esse artigo da National Catholic Register. Bispo brasileiro. Sim, o povo da Amazônia pode entender o celibato. Esse é o bispo José Luiz Ascona. Alguém na área de comentários do meu canal falou sobre ele com muito carinho e eu decidi ler esse artigo. Foi publicado dia 17 de outubro, ontem. Comecemos a leitura. Em vez de abandonar o celibato, o bispo instou a igreja a renovar suas orações a Cristo em busca de forças para realizar sua vontade. Breves, Brasil. Um bispo aposentado do Brasil manifestou-se contra a alegação de que padres casados são necessários na região amazônica porque os povos indígenas não entendem o celibato. Não é a cultura indígena que encontra dificuldades insuperáveis no entendimento do celibato. É que não houve uma inculturação real do evangelho entre eles, disse o bispo emérito José Luiz Ascona, de Marajó, Brasil. Por muitas razões, houve uma transmissão da fé que não foi transformada em cultura, uma fé que não foi completamente recebida, nem completamente pensada, nem vivida fielmente. Essas foram palavras do bispo Ascona. Portanto, disse ele, o primeiro passo para resolver o problema do celibato não é a abolição dele, mas trabalhar para uma inculturação mais autêntica do evangelho. Em um artigo enviado à ACI Digital, a agência irmã da CNA em português, o bispo Ascona comentou o Sínodo dos Bispos da Amazônia, uma reunião de 6 a 27 de outubro sobre a vida e o ministério da igreja na região. O bispo Irving Kreutler, o prelado do Xingu aposentado na Amazônia, Brasil, e um colaborador do documento de trabalho do Sínodo disse na semana passada que padres casados são a única opção na região porque os povos indígenas não entendem o celibato. O bispo Ascona, que liderou a Diocese da Amazônia de 1987 a 2016, rejeitou esse argumento, observando que as culturas ao longo da história tiveram que aprender verdades sobre a sexualidade e o celibato, dizendo que esse processo de aprendizagem não apresenta um obstáculo intransponível. Os gregos, os romanos, os judeus, disse ele, todos tinham a mesma dificuldade de entender, mas, ao mesmo tempo, experimentavam a alegria desenfreada de glorificar a Cristo em seus corpos. Não é uma visão de mundo indígena que determina a evangelização e estabelece o que pode ou não ser aceito no Evangelho de Jesus Cristo, enfatizou. Fazer isso criaria um pseudo-evangelho, baseado não na pessoa de Cristo e em sua igreja, mas surgindo dos indígenas, de suas culturas ou de suas análises. A evangelização da Amazônia não pode surgir do desejo de agradar aos homens ou conquistar seu favor, enfatizou. É Jesus Cristo e seu Espírito que transcendem toda a cultura, mas ao mesmo tempo ele está encarnado nos valores e expressões mais profundas de cada cultura. Ele é o começo, o meio e o fim de toda inculturação. O bispo argumentou que elementos do documento de trabalho do Sínodo refletem uma visão secular do mundo e carecem da alegria e da esperança que vem do autêntico testemunho cristão. Ele acrescentou que o celibato no sacerdócio permite um foco total na obra de Deus. O abandono à vontade de Deus criará o ambiente em que o celibato sacerdotal pode ser entendido e experimentado com alegria, disse o bispo Ascona. É exclusivamente Deus quem dá o dom do celibato. O homem é incapaz de alcançá-lo com seus próprios esforços, disse ele. Em vez de abandonar o celibato, o bispo instou a igreja a renovar suas orações a Cristo
em busca de forças para realizar a sua vontade. Chegou a hora de reafirmar na Amazônia a importância da oração diante do ativismo e do secularismo que ameaçam muitos cristãos na evangelização. Esse artigo foi originalmente publicado pela agência irmã da CNA, ACI Digital. Foi traduzido e adaptado pelo CNA. Aqui está o artigo. E eu gostaria de fazer um comentário aqui. Quando o bispo Ascona comenta aqui sobre o bispo Irving Kreutler, que é este, aqui está a página no Wikipédia dele. Dom Irving Kreutler nasceu em 1939, 80 anos. É um religioso austríaco, missionário da Congregação do Preciosíssimo Sangue, bispo católico, bispo prelado emérito do Xingu e do estado do Pará. No estado do Pará. E ele, olha, este homem nasceu na Áustria, ingressou aos 19, 20 anos na Congregação dos Missionários do Preciosíssimo Sangue, em Schellenberg, em Liechtenstein. Depois, em Salzburgo, na Áustria, realizou seus estudos de filosofia e teologia, foi ordenado presbítero em Salzburgo e foi vigário cooperador de Altamira, Brasil, né? Pároco de São Francisco Xavier de Souzel, reitor da Escola Apostólica São Gaspar, Altamira, professor de Filosofia Educacional e Psicologia Educacional no Instituto Maria de Matias, Altamira, ecônomo da prelazia do Xingu, encarregado pastoral da Vila Vitória, recebeu cidadania brasileira em 81. Quer dizer, este homem, que hoje tem 80 anos, chegou no Brasil, pelo que a crer no que se diz aqui, em 1965, há, portanto, 54 anos. Trabalhou em várias coisas, professor de filosofia, ecônomo na prelazia do Xingu, esteve ali ao lado dos índios e em 54 anos no Brasil, ali no Xingu, com toda essa bagagem, esse currículo, não conhece os índios? Porque quero fazer lembrança aqui do fato de que eu trouxe esse artigo uma entrevista ao cardeal Raymond Burke. E podem recuperar aí no meu canal, está aí a entrevista. E ele diz muito claramente a pergunta do entrevistador sobre o celibato. Ele responde que esteve no Brasil. O entrevistador fez-lhe uma pergunta. Aqui a pergunta. Os proponentes do processo da Amazônia dizem que há muitos poucos padres na região da Amazônia, né? Então, eles estavam falando aqui do caso do celibato dos padres. E que então teriam que começar estavam propondo padres casados. E ele responde que esteve no Brasil com um padre que tinha trabalhado naquela região e que o padre disse que não era verdade, que os índios não eram capazes de entender o celibato. Vejam essa reportagem, essa entrevista, The First Things, que está no meu canal, com Raymond Leo Burke. Muito interessante para fazer uma comparação com o que diz aqui Monsenhor Ascona. Os dois falam no mesmo sentido sobre a possibilidade, sim, dos índios entenderem o celibato e, por isso, a igreja deveria trabalhar as vocações dos índios para serem padres, que eles compreendam a necessidade do celibato e aprendam. Enquanto que Irving Kreutler, que esteve 54 anos no Brasil, naquela região, muitos desses anos, saiu-se com esta mentira, né? Porque é um austríaco, porque é um modernista, porque é um desses protestanizados e querem que a mentalidade protestante, creio eu, arriscando aqui, e quer uma igreja protestante dentro da igreja católica, né? Nada mais.
O artigo era este e vou parando por aqui. Obrigada por estar aí e até o próximo vídeo.